Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Negócios à Parte. Hoje com o Bruno Palácio, nós vamos falar de um tema diferente, da experiência que ele teve estudando no exterior, fazendo um MBA, né, e o quanto que isso ajudou na carreira dele e o quanto que ele aprendeu com essa experiência. Tô aqui comigo o Hassan e o Rede para me ajudar a bater esse papo legal aqui com você, Bruno. Seja muito bem-vindo. Nesses primeiros momentos a gente sempre gosta que a pessoa se apresente, fale um pouquinho da história, então fica à vontade. Perfeito, valeu pessoal, obrigadão por me receber aqui com vocês, prazerão estar com esse time de estrelas aqui, sensacional. Bom, para fins de introdução, já que a gente está falando um pouco de carreira, né, investimentos em carreira, fazendo um MBA, vou falar um pouquinho da história, profissional, um pouquinho pessoal, e daí a gente entra no tema. Minha carreira foi... bom, Bruno Palácio, de novo, prazer. Minha carreira foi muito sempre volátil, vamos falar assim. Eu sempre fui muito exposto a risco, né? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 13 anos, 14 anos na fábrica do meu pai. Ele empreendeu nessa época aí. Eu pregava caixote, selecionava telha de ardósia, preparava aquele negócio para exportação, pintava os caixotes, aquelas coisinhas que para a gente começar a trabalhar. Dali a minha carreira passou ali para um momento de alguns estágios separados na mesma cidade. Depois eu entrei na faculdade, vários estágios. Eu fiz engenharia de Minas, tá? Comecei lá em 2005. Durante a faculdade fiz vários estágios na mineração. Trabalhei na Glencore, que é uma empresa global, né, bem conhecida, nas minas deles na África, na Zâmbia e na Austrália. Lá pro finalzinho da faculdade recebi uma oferta para ficar lá na Austrália nessa mina da Glencore. Uma bela oportunidade, assim, para quem está seguindo a carreira na engenharia, mas naquele momento, para mim, foi um momento de virada de chave quando eu já tinha começado a investir em bolsa. Eu era investidor autônomo naquela época, sozinho, tinha pegado as economiazinhas, peguei um empréstimo para os pais, fui fazer, era apaixonado por mercado. Daí, na época, eu falei, cara, eu tô formando, não é aqui que eu vou ficar no mercado financeiro. Aí eu decidi ali, fiz a prova da Ambima, né? Virei agente autônomo ali já em 2010, antes de terminar a faculdade. E entrei para uma corretora. E aí fui fazer pós-graduação na Fundação Dom Cabral. Saí da Dom Cabral, estava investindo ainda, né? Estava trabalhando como agente autônomo. Naquela época, resolvi começar a investir em startups, sair do mercado de bolsa mesmo. Eu quero mais controle direto sobre as empresas. Fui investir numa startup nos Estados Unidos, juntei as moedinhas lá, falei que sobrou, vamos lá para fazer esse empreendimento. Cofundei essa empresa lá. Foi daí que eu vim fazer um roadshow para captar. Aqui no Brasil, acabei conhecendo a Confrapar, foi onde eu conheci o Hassan, né? Na mesma época... Você me conheceu antes, cara, porque você fez o MBA com o Helid. A pós-graduação do Dom Cabral. Durante a Dom Cabral, eu conheci o Helid. Daí, fui apresentado ao Hassan, né? Nessa época, eu estava mais ou menos na época do investimento ali da Abu Dhabi. Foi apresentado... Não, você se apresentou pro Hassan, porque a sua história mostra que você é um cara de pau. Se a gente um pouquinho marcou alguma coisa lá em casa, velho, que era alguma coisa assim, eu sei e tal. Eu cheguei lá, você tava brotherzaço, meu irmão. Eu falei... Então, assim... A vida segue. Daí foi uma jornada muito interessante, cara. Eu tô contando tudo isso aqui porque acho que pro tema é super relevante. O projeto de MBA fora... O que isso significa para uma carreira da forma como eu vinha construindo ela, né? Bom, nessa época, então, captando investimento para essa empresa americana, né? Muito early stage mesmo, muito inicial. Foi quando eu conheci a Confrapar e eles estavam precisando de um novo CEO para uma empresa que eles tinham investido. E me convidaram com a proposta de, se o negócio for bem sucedido, a gente faz um merge com essa empresa de lá e traz para cá. Pô, faz sentido. Aquela jornada, acabou essa jornada dessa empresa, poupando todos os detalhes, mas foi um write-off de um investimento, muito aprendizado. Dali eu falei, poxa, agora eu quero ir para fora. Eu vou trabalhar, vou meter o pé no mundo e vou trabalhar. Aí meu pai tinha tentado começar um negócio, uma mineração pequena de mármore. Aí falou, bicho, eu tô muito ferrado aqui, eu não sei como é que eu toco esse negócio, eu não topo vir, não. Eu falei, meu Deus do céu, eu com o plano de ir para fora, juntei com meu pai, mais um sócio, que não é família. Peguei as moedinhas, quebrei o último porquinho que tinha, fui debaixo do sofá, ver se tinha alguma moeda perdida, fui embora. Mudei para Natal, a mina da gente era no interior do Rio Grande do Norte. Cheguei lá sem saber fazer aquele negócio. E daí eu falo, uma carreira meio empreendedor, bastante empreendedora, né?
E só com negócio pequeno, negócios de economia tradicional, coisas que não eram muito ligadas à tech, apesar de, na época de Confrapar e Buda Bi serem tech, mas não chegaram a desenvolver. Mas na parte da mineração, economia tradicional. Isso foi 2014. 2014 até 2019, foi toda uma jornada de pegar aquela mina, iniciar a operação daquilo, fazer o marketing do material no mercado, criar um novo mercado para aquilo, fazer o rampagem da operação, e daí eu consegui arrendar aquela propriedade naquela operação em 2017. E fiz uma fusão de uma parte da empresa com um dos nossos clientes, que era a parte de produção de peças finais. Aí essa fusão também virou outra empresa, a gente cresceu ela e vendeu ela em 2019. E naquele momento, ali, naquela transição 18-19, um grande amigo meu aqui de Belo Horizonte tinha voltado do MBA dele em 2018. A gente veio fazer um churrasco. Bicho, a experiência do MBA foi incrível lá no IMD. E a experiência, como ele relatou, eu falei, cara, é isso que eu preciso, eu quero isso. Eu já vinha buscando alguma coisa para fazer uma transição de carreira. Como é que eu saio dessa rota que eu tô, dessa rota que eu construí até hoje? Como é que eu redefino essa rota e quais são os skills, as ferramentas que eu preciso para isso? Aí foi ali em 2019 que eu tomei essa decisão, mergulhei no negócio do GMAT, aí vem toda a história de preparação para o pré-MBA, mas aí fiz um MBA no IMD, na Suíça, em 2020. Uma experiência incrível. Massa. Cara, vamos falar então da preparação, né? Ficou bem claro, assim, sua trajetória. Eu falo que ela é pouco ordinária, ela tem várias curvas ali. Mas, assim, você tomou a decisão e você mergulhou no GMAT, mas mergulhar no GMAT é só uma parte da preparação, né? O que foram os outros elementos de preparação para você conseguir chegar lá e falar assim, putz, agora eu vou mesmo e ir, né? Sim, a primeira decisão é a motivação, né? Começa ali. A minha motivação era muito clara. Cara, eu venho numa trajetória que eu acho que eu tô perdendo skills. Eu nunca trabalhei numa empresa grande. Na verdade, eu tô fazendo a jornada contrária que as pessoas fazem, né? Trabalha num monte de empresa, ganha um monte de skill, sai e vai empreender. Quem vai empreender, né? E eu tava fazendo o contrário. Eu vim empreendendo, tomando risco e chegou uma hora que eu falei, cara, eu preciso parar, eu preciso aprender skills. Aí como é que eu ganho skills no mundo, né? Então minha motivação era muito... Deixa eu só te interromper rapidinho, porque eu acho que isso não é justo com você, assim. Acho que a trajetória empreendedora, querendo ou não, são skills diferentes. São diferentes. Mas falar que naquele período você não teve nenhum aprendizado... Não, muito pelo contrário. Eu não tive nenhum aprendizado. Eu senti que eu tava faltando coisas que você aprende em grandes empresas. Ok, beleza. Aí eu acho que é justo. Beleza. Não, eu até ia comentar sobre esse ponto do caminho empreendedor e que tipo de skills que você adquire quando você faz isso. Mas, naquele momento, a minha motivação era, até agora eu ganhei só soft skills. Eu não sei como é que eu toco uma máquina de uma empresa grande. Eu não sabia pegar uma empresa e escalar ela. Eu não sabia, eu nunca tive essa escola, sabe? Algumas pessoas... Em tech, principalmente, você consegue uma curva de aprendizado muito mais acelerada e você consegue ter um ambiente te proporciona o desenvolvimento dessas habilidades de construir empresa, né? E eu não tinha isso. Então, eu quis procurar isso no mundo. Foi daí que a motivação do MBA foi, cara, eu preciso ganhar um set de hard skills, preciso aparar as arestas dos meus soft skills e daí eu quero ir para o mundo. O plano, a motivação era, cara, eu quero pegar uma empresa grande, eu quero trabalhar numa empresa global, quero ver como é que essa máquina funciona. Essa era a motivação inicial. E cá estou eu para provar que os planos mudam. E um parênteses, eu quero ir para fora e eu quero continuar lá fora pós-MBA. Não adianta o final do podcast, não, velho. Essa parte do pós-podcast nós vamos falar depois. Eu até comi a história no início, eu comi de propósito a parte do onde estou hoje, né? É isso aí. Falaremos sobre isso depois. Mas eu falei com minha esposa na época, cara, eu não quero mais empreender, não quero trabalhar com empresa pequena, por agora, pelo menos durante um bom tempo, e não quero ficar no Brasil. Quero ir embora, chega daqui. É engraçado falar disso. Mas a motivação foi essa, depois a preparação. Porra, e agora, o que eu faço para eu fazer esse MBA? Como é que eu viabilizo isso economicamente? Eu não tinha nem ideia de vender a empresa ainda. Queria, mas não tinha nenhuma proposta, não tinha nada acontecendo. Isso era 2019. Tava tocando empresa normal. Aí eu vou, primeiro, o que eu preciso fazer? Preciso fazer GMAT. Quanto você precisa estudar para fazer esse tal desse GMAT, esse inferno, que é um karma na vida de todo mundo que vai fazer MBA? Preciso estudar tantas horas por dia, no mínimo 2 horas por dia, todos os dias, e final de semana eu preciso estudar 6 horas por dia. Como é que eu arrumei esse tempo, cara? Eu viajava, não ficava em casa e tal. Então já foi uma reorganização de agenda minha, com minha esposa e com minha empresa, eu e meu sócio. E daí eu consegui me organizar para estudar. A preparação primeiro de rotina mudou tudo. Depois a preparação, planejamento financeiro. Putz, como é que eu vou fazer esse MBA? Eu não tenho grana hoje.
para fazer, não tinha vendido a empresa. Antes de você falar do planejamento financeiro, tem uma coisa que eu acho legal do que você colocou aí, que é uma característica que eu enxergo em você, que é a disciplina, né? A gente não contou aqui, só fazendo de novo mais um parênteses, mas assim, o Bruno falou, cara, eu vou tirar um brevet. Teve a ideia de tirar um brevet, vou tirar um brevet. Estudou, teve a disciplina, chegou lá e tirou o brevet. Ah, não, agora eu quero tocar baixo. Vai lá e faz, executa. Então, acho que é um cara disciplinado. Acho que isso é importante no contexto ali do aprendizado, né? Isso me ajudou. Esse é um dos soft skills, tá? Capacidade de aprendizado, e eu gosto muito, mas eu também nunca peguei a coisa e fiz daquela coisa da vida, sabe? Então, eu sou um cara de muitas paixões. Eu gosto de todas essas paixões. Voar é uma coisa mais maravilhosa que tem no mundo. Música, para mim, é outra. Você citou 2 exemplos exatamente aos quais eu mais me dedico e gosto. E o MBA foi... ter essa capacidade me ajudou a preparar para o MBA, sim. Ter esse skill de conseguir planejar e executar, porque é isso que eu vou fazer, sabe? Isso foi legal. Volta para o plano financeiro. O planejamento financeiro envolveu parar com minha esposa e falar, cara, como é que a gente faz? Aí eu descobri, tem uma instituição internacional, 2 instituições, uma chama Prodigy, a Prodigy Finance, financia top tier MBAs, que são os maiores, os mais bem ranqueados nos principais rankings de MBAs, eles financiam. E financiam sem colateral nenhum, ou seja, não precisa dar nenhuma garantia. Toma aqui o valor do MBA, o valor do tuition, eles te dão, e você tem que arrumar o dinheiro da sua estadia, da sua vida naquele país. Aí eu pensei, putz, eu tô escolhendo ir pra Suíça. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco da escolha da escola, mas eu vou falar na Suíça. Como é que eu moro no país mais caro do mundo? Aí, putz, como é que eu vou juntar dinheiro pra isso? Aí fui planejando, fiz aquele planejamento financeiro todo com minha esposa. Falei, vou pegar o Prodigy, o máximo que eu conseguir, o plano de pagamento em 10 anos, vamos pagar isso todo mês, eu vou ficar por fora mesmo, o salário lá vai valer a pena por isso, então vamos seguir esse plano. E a base que eu tinha para fazer esse cálculo do financeiro era a mediana de salários pós-MBA do IMD, tá? Então, cada escola tem a sua mediana. O IMD tem uma mediana de $120 mil ano. Para quem fica na Suíça, né? Obviamente, você vai para países diferentes, vai ser bem diferente. Lá era 120, eu falei, putz, e a Europa em geral, equivalente. Eu falei, poxa, tá legal, dá para fazer, dá para pagar o custo de vida, fazia sentido. E lá vou eu calcular o ROI daquele investimento, né? E você sai pensando em ROI. Retorno do investimento é tudo que o cara tá pensando ali, vai valer a pena eu fazer esse negócio? Mal sabia eu que o investimento era outro. Naquele momento, eu tava pensando em investimento financeiro. O que eu tava investindo de verdade, eu só descobri depois. Bom, então vem a preparação financeira, o DMAT, organizar a mudança de vida, planejar com o meu sócio o que eu ia fazer com a empresa, até que surgiu a oportunidade de venda no final do ano, no meio do ano, e falei, pô, agora resolveu. Agora a parte financeira eu tô mais tranquilo, eu posso ir bem mais tranquilo. Em termos de preparação, acho que o mais duro, mais chato, assim, vou falar, é o DMAT mesmo. O resto, a aplicação para a escola quer saber quem você é, o que você vai trazer para agregar aqui. E o último passo da preparação é qual escola que eu vou agora? Vou fazer um MBA. Eu já vinha com a ideia do IMD, que eu tinha conhecido em 2012, durante a Dom Cabral. Falei, eu vou só para o IMD, vou aplicar para outras escolas. Todo mundo aplica, recebe várias cartas, né? Ou então você aplica para 5, 4 te rejeitam e 1 te aceita. Acontece muito. Eu falei, não, mas deixa eu estudar as escolas. Estudei, cada uma tem um foco. Aí eu falei, eu sou um cara financeiro, eu vou para banco, eu tenho que olhar LBS. London é o caminho que eu tenho que fazer para mercado financeiro. Eu vou fazer consultoria e Big Four, como é que chama? BBB, né? MBB, desculpa. McKinsey, Bain e Boston. E Boston. E BCG. Se eu for fazer isso, eu tenho que ir para INSEAD. Isso eu tô falando de escolas na Europa, tá? Aí eu tenho outro lado. Eu vou fazer um MBA de 2 anos nos Estados Unidos. Eu com 33 anos, eu faria 33 anos em 2020. Eu vou fazer 2 anos de MBA nos Estados Unidos, não faz sentido. A média de idade lá era 26, 27 anos, se eu não me engano. A turma é bem mais nova e com muito menos experiência e por isso um curso mais alongado. Você tem summer jobs, você tem mais tempo de estudo, é diferente a pegada. Na Europa, os MBAs são de 1 ano. Então, você tem concentração de carga horária é a mesma, o volume de carga de aula é o mesmo, concentrado em 1 ano. Você tem muito menos tempo para estudar fora e você não tem um summer job. Algumas pessoas fazem num break ali de julho, fazem 4 semanas de trabalho de internship numa empresa, mas não é tão comum assim. Bom, aí a escolha da escola foi, eu não vou fazer 2 anos. Nos Estados Unidos, 2 anos tem um trade-off também do financeiro. Qual é o custo de oportunidade de fazer um MBA de 2 anos? Eu falei, não vou fazer aquele MBA de 2 anos, eu vou fazer um de 1 ano. Então, olhei para a Europa.
Aí fui escolher escola, perfil de escola. É financeiro, é consultoria ou é liderança e indústria? Pô, já vim na história de indústria, né? De indústria tradicional, e o IMD foi fundado naquele negócio, naquele contexto. E o que mais me pegou no IMD foi o stream de liderança da escola. Cara, eles são famosos por isso, tá? Pela vertical de liderança que a escola oferece e pelo trabalho que eles fazem com você ao longo de um ano. E eu já comento mais sobre como é esse ponto da liderança na escola. E eu falei, cara, é isso que eu quero. Eu preciso me desenvolver como líder, eu preciso melhorar, preciso entender esse espectro de mim mesmo, já que eu sou um cara muito ligado a pessoas. Passando por isso, eu falei, o que mais que a escola oferece? Os hard skills são os mesmos? São. Vou estudar finanças, vou estudar contabilidade, marketing, estratégia, vambora. Essa escola. Só apliquei para IMD. E a escola me perguntou umas 2 vezes, cara, você tá aplicando só pra gente mesmo? Eu falei assim, só pra você. Eu falei, cara, você tá meio que pré-aprovado, assim, me falaram numa conversa em off. Mas eu acho que você poderia olhar outras escolas. Não, eu quero fazer aqui. Eu escolhi, eu vou fazer aqui mesmo. E essa teimosia acho que se pagou. O pessoal fez sentido pro time de admissions deles e lá fui eu. Aprovado em maio de 2019. Aí vem um planejamento. Onde que eu vou morar? Escolher o apartamento lá na Suíça. É terrível. As pessoas que moram na Suíça têm que fazer fila. Cara, o pessoal leva garrafa de vinho pro dono do apartamento para poder falar, eu quero que deixa eu morar aqui, por favor. E é difícil. Só que a escola dá um apoio para os alunos. Tem uma empresa que ajuda a alocar pessoas de fora lá no país para conseguir aluguel mais fácil. Então, todo esse suporte foi muito importante durante o processo de preparação para ir para o MBA. Tá? Acho que isso cobre todo o processo Cobriu de preparação. quase tudo. Tem uma coisa que eu queria te perguntar, cara, que é a questão do planejamento familiar. Você falou do planejamento financeiro familiar, mas como é que é o planejamento familiar? Assim, você é casado, você tem sua esposa e, querendo ou não, alguém tem que abrir mão em algum momento de alguma coisa. Como é que foi essa conversa e como é que vocês chegaram à decisão de, beleza, Bruno, eu tô aqui te apoiando, vamos lá. E como é que foi isso? Conta um pouquinho. Cara, a minha esposa, Fernanda, ela foi fundamental de ponta a ponta no processo. Desde a gente comemorar, abrir o nosso vinho favorito no dia que eu recebi a carta de oferta. Foi engraçado, eu tava dirigindo, chegando em Recife, a gente morava em Natal. Eu chegando em Recife, recebi a ligação, dei meia volta, voltei pra casa, falei, vou te contar com a garrafa de vinho aberta. Cheguei lá, abri a garrafa, tava comemorando. E a Fernanda, ela foi fundamental no planejamento, me ajudar emocionalmente a me preparar para aquela mudança, aquele turbilhão de coisas que estava para vir. Ela foi sempre me guiando, né? Ela é meio que minha guia espiritual, vamos falar assim. Todos os passos, até assumir a dívida, até assumir, falar assim, a gente vai segurar a grana, nosso orçamento é isso. Todo o detalhamentozinho ali foi com ela. Até ela perguntar assim, cara, mas e o que eu vou fazer? Aí, o motivo da escolha do IMD como escola foi também esse. A turma lá são só 90 alunos. É uma turma pequena. Então, o pessoal é muito coeso. A turma tem um apoio generalizado. E a escola em si tem uma pessoa para atendimento aos partners. Então, eles têm o grupo de todos os partners, todos os maridos, mulheres, namorados que vão morar junto com a pessoa que está com o aluno do MBA. Então, tem um grupo deles lá. Então, isso para ela foi fundamental também. Ela foi numa apresentação que o MD veio fazer no Brasil em 2019, ela foi comigo e conversou com a pessoa responsável, e aí fez sentido. Conversou com ex-alunos para saber como é que seria a vida dela lá. Todos falando, poxa, vai ser o melhor ano da minha vida. Foi, né? O melhor ano da vida, ela foi com essa expectativa, vai ser o melhor ano da minha vida. Aí tem uma bolinha cheia de espetinho aí que chegou para falar com ela, não, calma aí. Então, mudou tudo. Mas a expectativa era essa, todo mundo tinha tido essa experiência de um ano incrível por causa do apoio da escola. Então, eu já sabia que ela ia ter uma vida confortável lá e a gente estava preparado para isso. E, fundamentalmente, durante o processo ao longo do ano, ela estava ali como apoio para mim. Cara, eu penso assim, coitados dos alunos que chegaram lá para fazer o MBA e não tinham ninguém. Já a gente fala sobre o durante, né? Mas a falta do apoio familiar lá, eu acho que deixa a pessoa muito solitária. Acho que olhando em hindsight, né, retrospectiva, ter alguém para chegar em casa e, pô, de vez em quando você chega em casa de 2 horas da manhã, você não tem o que comer, cara. Não teve tempo, é miojo. Eu chego lá, tem uma comidinha na panela. Meu Deus, as pessoas acham, ela foi para ser dona de casa. Eu falei, não, cara, foi para ser o apoio da minha vida lá. É muito diferente, sabe? E estava sempre preocupado em saber se ela estava tendo o ano que ela queria ter lá também. Então, isso foi fundamental também durante o processo. Excelente ponto. Tá respondido.
Pessoal, eu vou passar aqui para entender como é que foi o durante, se vocês não tiverem eu alguma acho que é dúvida. isso. Eu acho que é isso. Eu acho que esse ponto da família, acho que ele é importante em qualquer contexto, né? Mas com certeza, num contexto onde você não tem ninguém conhecido, ninguém próximo, faz toda a diferença. Então conta pra gente um pouquinho como é que foi a experiência lá, né? O que você aprendeu, as dificuldades, as partes boas também. Partes boas, ruins, tem de tudo. Tem de tudo. Vamos lá. Antes de você falar do lá, assim, eu tenho um comentário e uma perguntinha para você. Assim, o comentário a Fernanda é um anjo. Esse comentário é de forma geral. E o segundo, e aí a pergunta, antes da gente chegar no lá, é assim: você fez todo esse movimento, velho. Beleza, legal, do caralho, preparação, não sei o quê. Mas e o dia, velho? Assim, o Bruno no caminho para o aeroporto, o Bruno no avião até a Suíça, assim, o que passa na tua cabeça na hora que você realmente vai? Porque nessa experiência de morar fora, assim, você vive todo o processo de ansiedade, de preparação e etc. Mas chega uma hora que a hora que você vai, bicho, que assim, a coisa se consolidou e agora é isso aí, entendeu? Não dá para dar meia volta com o avião lá e voltar para casa, não dá para desistir mais. Não, esse é um turbilhão de emoções. A gente passa ali, foi maio, a oferta até dezembro, a toda a preparação, você está vivendo muita coisa ao mesmo tempo do seu dia a dia normal e a preparação para ir. Entra em contato com os alunos, aí você tem aquele grupo de WhatsApp que foi criado, tem o portal da escola que já está criado e as pessoas vão se apresentando, e você vai sabendo, poxa, esse aqui é o cara que eu vou fazer tal coisa, ali é a pessoa que a gente vai fazer tal coisa. Então você vai criando uma expectativa de, cara, eu vou estar com uma tropa de elite mundial, é uma das melhores escolas do mundo, dependendo do ranking, é a melhor escola do mundo, ou da Europa, pelo menos, com a mesma nota de Stanford, pra você ter ideia. Mas assim, rankings, até um ponto que eu esqueci de falar no começo, rankings é um assunto à parte e eu escolhi não tocar nele, tá? Porque sempre faz parte do processo de avaliação. Mas assim, eu olhava assim, vou estar com uma tropa de elite mundial, só gente fera, os caras, meu Deus, será que eu caibo nisso? Tem lugar pra mim nessa turma? Porque eu me sinto diferente, eu me sinto menos. Isso gerava ansiedade. E aí eu ia conhecendo as pessoas e a ansiedade vai crescendo, aí você vai para o aeroporto, no aeroporto você, caramba, eu tô deixando tanta coisa para trás, será que eu não volto mesmo? Será que é isso que vai acontecer? E a ansiedade vai crescendo, entrando no avião, dia 30 de dezembro, pousamos em Genebra dia 31 à noite. Aí a gente pegou, juntou os casacos, todo mundo, que frio doído, e fomos lá para passar a noite, a virada do ano, Réveillon, ali na Ponte Mont Blanc, em Genebra, que foi assim, já foi nosso primeiro impacto. Meu Deus, é um mundo novo, acabou. Vamos lá, outra jornada, começou. Então esse momento, emocionalmente, Haley, para sua pergunta, estava acontecendo tanta coisa que é difícil prestar atenção. Até olhando para trás é difícil entender o que estava acontecendo. E muita expectativa, sem saber o que ia acontecer ali na frente, as pessoas que você ia encontrar. Dia 1º, dia 2, a gente já foi encontrando colegas, já vai se enturmando, e você vai assentando ali, mas ainda tem muita expectativa acontecendo. Naquele momento ali do avião, eu gosto muito de música, vocês já sabem, né? Eu gosto muito de Pearl Jam. O Ed Vedder tem uma letra dele, de uma música que chama Guaranteed, que ele fala... On bended knees is no way to be free. Não é de joelhos que você vai ser livre. E no final dessa estrofe ele pergunta: será que todos os meus destinos vão me aceitar? E isso foi a primeira coisa que bateu na minha cabeça na hora que eu tava no avião sentado ali. Falei, puxa, começou. Você vê, não, até arrepiei aqui. Deixa eu completar, que uma coisa que eu acho que a gente não tocou foi quanto tempo demorou essa preparação. Eu peguei os livros do DMAT com esse meu amigo, Fernando Januzzi, um cara fantástico. Ele foi um guia também para mim nessa jornada. Peguei os livros do DMAT com ele dia, 10 de dezembro de 2018. Eu fiz a prova do DMAT final de março. Foi um processo acelerado, assim. Dado o meu contexto de trabalho, eu já tinha passado por uma fusão na empresa. Eu estava indo para o segundo momento, que é preparando, já começando a pensar em venda, o que eu ia fazer ali no final. E acho que foi isso, 3 meses ali de preparação de DMAT.
Depois, aí a aplicação e tal. Aí fui receber a oferta da escola em maio. Desculpa, eu esqueci até de um ponto muito importante. O MD tem um processo ali que eles chamam de Assessment Day. Então, eu tive que ir para Nova York para sentar numa mesa de trabalho com outros 6 candidatos, onde eles te botam um dia inteiro de atividades, te espremendo até onde você não imagina que eles vão espremer, entrevistas dinâmicas. E aí, depois daquilo ali, ou seja, de dezembro, onde eu decidi começar a estudar para o GMAT, até maio, foi a janela, mais de receber a oferta, né? Foi a janela de preparação. Legal. É uma janela relativamente curta, né? É rápido. Legal. Bruno, você pisou lá, cara, e tinha um contexto mundial aí um pouquinho diferente, né? Conta pra gente como é que foi a experiência lá do MBA dentro do contexto Covid-19 aí, que definitivamente em algum momento poderia até te levar a ter second thoughts, né? Assim, se colocar em dúvida, cara, será que vale a pena mesmo? Boa parte da turma que eu converso sobre MBA fala, cara, a experiência tá junto, o network é muito relevante, algumas vezes até mais do que o conteúdo que está sendo passado, porque é o que você falou, você tá com a galera mais fera do mundo ali dentro, né? E, eventualmente, você poderia ser privado disso no contexto do Covid-19. Como é que foi, cara? Como é que foi mentalmente se preparar para isso? E como é que foi, de fato, a jornada no meio de uma pandemia tocando um MBA lá? Você se prepara para a jornada normal, a do ano, né? Você faz benchmarking com todo mundo que foi, tenta se preparar para a carga que vai vir. E um Covid da vida, você não tá nos planos, né? Mas, inicialmente, o programa do IMD em si, agora falando de MBA, eu só consigo falar, obviamente, da experiência IMD. O IMD ele é desenhado para te colocar na pior panela de pressão possível durante os primeiros 4 meses. Isso já era um pouco esperado, mas a intensidade disso eu não sabia prever, né? Ou antecipar. Então, as aulas começaram, acho que dia 4 ou 5 de janeiro. Então, já era com a turma toda junta. Aí você já tem grupos sendo distribuídos do trabalho do primeiro projeto, que é com startup que você faz. A sua carga de aulas começa às 8 da manhã, termina às 5 da tarde. E você vai entrando e vai tentando entender aquele turbilhão de coisa. E é um tiro. Você tá tomando tiro de 12 de todo lado. Você fala, o que tá acontecendo aqui? Mas você vai adaptando. Isso vai te criando... uma palavra que foi muito falada em 2020, que eu tomei um pouco de asco dela, mas ela traduz que é a resiliência. Então, você vai criando resiliência no processo, tá? Só de estar exposto a uma pressão que não é usual. Tá? Então, os primeiros 4 meses do curso são desenhados dessa forma. 8 horas da manhã começa a aula. 7h30 você tem que estar lá porque você tem que preparar para alguma coisa que ficou faltando. Um intervalo de almoço ali, e depois vai a aula de novo até 5 da tarde. Acabou 5 da tarde, os grupos já estão gritando com o outro. Pessoal, vamos lá para... A gente chama de dungeons, que são as salas de estudo que tem meio que no subsolo da escola. Vamos lá para os dungeons, a gente precisa tocar tal projeto. Só que ao mesmo tempo que você está tocando um projeto, tem 3 projetos em paralelo que você precisa fazer. Então você corre de uma sala, de um grupo, depois acaba a reunião, você vai para o outro. E aquilo é um turbilhão. Eu saía da escola normalmente 11 horas da noite. O normal. Às vezes acontecia de 2, 3, 4 horas da manhã, eu saio de lá, vou em casa tirar um cochilo para voltar de novo às 7h30. Os primeiros 4 meses são assim. Finais de semana, esquece. Você tem que estar estudando, você tem que estar preparando para alguma coisa. Essa é a intensidade dos 4 primeiros meses do curso. Acabando ali o primeiro módulo, em março, dia 17 de março, St. Patrick's Day, meu aniversário, tentando comemorar aquele negócio, me vem a notícia da escola falando, lockdown na Suíça começa hoje. A partir de hoje, a escola vai estar fechada. A partir de dia 18, na verdade. Dia 17 foi o último dia. A escola está fechada. A partir do dia 18, você não podia ter grupos de mais do que 5 pessoas, seja em casa, seja na rua. A polícia vai aparecer. Porque a Suíça é um país de 8 milhões de habitantes e 8 milhões de policiais. Tá todo mundo vigiando. Impressionante. Então, se a sua janela tá aberta, tem 6 pessoas, a polícia vai aparecer porque alguém ligou pra polícia e falou, tem 6 pessoas ali dentro daquela casa. Então, isso gerou 2 coisas. Você falou do contexto de você tá lá com uma tropa de elite, que isso é porque eu quero conhecer, eu quero extrair valor de todo mundo. Covid vem, quebra aquela expectativa e fala assim, e agora? Eu não vou ter esse contato? Eu tinha toda a expectativa de estar com todas as pessoas explorando o máximo de interação pessoal. E para um cara como eu ainda, o impacto acho que foi mais significativo ainda.
Mas a gente foi administrando. E isso teve um pró. Porque para a gente manter aquele contato, a gente fazia grupos de jantares, né? De grupos de 5 pessoas. A gente juntava 4, 5 pessoas na casa de um, o máximo que podia, para almoçar, para estudar junto, para discutir projetos. A gente fazia o que a gente podia. Acabou que essa relação de grupos de no máximo 5 pessoas trouxe um benefício de você ficou muito mais profundo, muito mais próximo daquelas pessoas. Então, alguns grupos foram formados assim, mais close-knit, né? Mais de vínculo mais forte. E esses grupos permanecem. Hoje, tá aqui na minha casa, aqui em BH, um amigo americano, James, que estudou comigo. Foi um grande amigo durante o curso, tá aqui na minha casa já há 2 semanas já. Veio passar um tempo no Brasil, a gente trabalha durante o dia, de noite vamos conhecer Belo Horizonte. Mas essa é uma amizade que ficou muito forte. Esse foi um dos principais aspectos positivos já para a pergunta do Sandro. O que ficou de bom? Daqui a pouco eu vou comentar um pouco o que fica de ruim. Mas, em termos do que fica de bom, acho que no top da lista vai estar as amizades que ficaram. O networking, primeiro, o networking que o contexto da escola do MBA te dá, o alcance que você tem no mundo. Outro dia eu estava conversando com a presidente do Conselho da Novartis, porque a Anne-Marie, você consegue chegar lá, se você tiver um bom motivo. Não é assim, vou pegar o telefone, eu estudei na mesma escola que você, valeu, conversa comigo. Não, você tem um bom motivo, a pessoa vai te ouvir. Porque você veio da mesma escola. A pessoa acaba que tem um alumni, a comunidade alumni é muito forte, porque as turmas são pequenas e acaba que todo mundo pode se conhecer. Você está a um passo de apresentação de uma pessoa, se você tiver um bom motivo. Então, de pontos positivos, eu diria que ficou essas amizades, o contexto, o networking, tá? E agora, ainda na sua pergunta, né? Eu terminei de responder a sua pergunta. Tá claro, tá sim. Ainda no ponto que são as perguntas. Bruno, antes de você entrar, porque assim, você falou do contexto pandêmico, mas no pré-podcast você conta pra gente que lá também foi a escola que primeiro voltou às aulas presenciais no mundo. Sim, isso foi uma sorte muito grande. Assim, essa coisa da virada de chave, você ficou um tempo com aula remota e, obviamente, dentro desse contexto que você extraiu algo positivo, os relacionamentos, os networkings, tem a frustração que você até conta pra gente, que você repetiu algumas disciplinas, que você falou, bom, na aula online eu basicamente não consegui produzir absolutamente nada. O que muda nesse contexto de virada, de retorno, sentimento, você fala, porra, perfeito. Voltar para a sala e... Como eu falei, 17 de março, início do lockdown, eu acho que foi dia 8 de maio, eu posso estar enganado na data, certo? Mas foi 8 de maio a data que a gente voltou para a escola. O MD foi a primeira escola no mundo a voltar. E a gente via notícias, o mais reconfortante era ver pimenta no olho dos outros, né? Mó alívio. SEAD, ninguém tendo aula, todo mundo travado. França, né? Num contexto terrível. Singapura, pior do que França. Estados Unidos, por causa do contexto de Trump e tudo que estava acontecendo de imigração, mandando pessoas embora, vai fazer aula de casa no seu país. O problema é seu. O cara pagou uma fortuna para estudar em Harvard, conseguiu chegar lá por mérito. E o cara voltou, sei lá, para a Índia, para a China, para fazer aula remota, sabe? Esse impacto era... A gente olhava para aquilo e falava, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente sempre tinha notícia. A Suíça é um país muito liberal. Eles tentam dar o máximo de liberdade. É muito controlado em alguns sentidos, mas é um controle que permite uma liberdade muito grande. Então, eles tentavam soltar as pessoas o máximo possível, sejam livres, até onde a gente conseguir controlar, até onde o impacto não for grande nos outros. Então, dia 8 de maio, a gente voltou para as aulas. Durante o contexto ali de Covid, com lockdown, não podia ter aula presencial, para mim o impacto foi terrível em aprendizado. Algumas matérias eu olhava para a tela do computador, simplesmente não chega, eu não estava conectado com aquilo de jeito nenhum. Então, dentro daquele contexto, algumas matérias foram oferecidas a partir do dia 8 de maio, algumas matérias, os professores se voluntariaram para repetir essas matérias no início de julho. Eu falei, cara, eu vou fazer. Aí eu me inscrevi para as matérias ali, porque a gente tem um mês de break em julho. E as 2 primeiras semanas eu vou repetir aquelas matérias. Aí eu fui lá e repeti as matérias, por isso meu intervalo foi mais curto, mas reconectar com o conteúdo, que foi um conteúdo incrível, que graças a Deus eu fiz isso, valeu a pena. Então, ter o IMD, ter aquele contexto de estar ali, a primeira escola voltando, foi fenomenal. Isso foi muita sorte, eu diria, nesse sentido, sabe? Legal. Aí, só voltando no seu ponto dos positivos e negativos, né? Em termos de positivo, eu acho que fora networking, fora amizades, um dos maiores highlights é o contexto de business que eu ganhei.
em termos de hard skills e também de soft skills, tá? E contexto de business primeiro, segundo, liderança. Como é que é o trabalho de liderança? Hard skills, você ganha uma visão mais holística e coesa de um negócio. Tá? Como é que eu olhava? O que era estratégia para mim antes? O que era marketing para mim antes? O que era operações, supply chain? Tudo isso, e essas coisas eram meio desconexas. De repente, essas coisas se conectam e a visão delas é muito mais profunda. E às vezes você explora só conceitos simples. Por exemplo, o que define estratégia de uma empresa? O que é estratégia? Você vai analisar os casos. Você perguntasse para mim, perguntaram para a turma no início do ano, o que é estratégia? É quando a gente define o caminho. Cara, essencialmente, fundamentalmente, uma estratégia é um trade-off. Um trade-off quer dizer o quê? Você se posicionou claramente. Você fez escolhas muito difíceis. E quais são essas escolhas difíceis? E daí a gente passa lá 3 meses estudando cases, escolhas difíceis que as empresas fizeram, abdicaram de uma coisa, abdicaram de opcionalidades, porque criar opcionalidade é importante, principalmente para um contexto de startup. Mas até a startup precisa abdicar de opcionalidades para poder definir o caminho dela, para definir a estratégia, e testar opcionalidades o mais rápido possível. Então, eu comecei a ficar muito mais claro esse contexto de opcionalidades dentro de cases de empresas no mundo. Então, isso valeu muito a pena. Como é que se conecta com marketing? Como é que se conecta com supply chain? E tudo isso foi se conectando. Então, essa visão de negócios ficou muito mais enraizada e o contexto geral fez muito mais sentido. Então, hard skills foi, eu acho, outro highlight, né? Conhecimento técnico, finanças, finanças e contabilidade, você chega em um patamar que você fala assim, putz, onde é que eu achava que era finanças antes, né? Mesmo depois de ter feito uma pós em finanças. E por último, assim, eu acho que, mas não menos importante do que os outros prós que eu falei, seria o contexto de liderança. O ano inteiro a gente está fazendo trabalhos em grupos, são vários trabalhos em grupos. Os grupos são desenhados para dar problema e dá problema. E os problemas são graves. Aí podem ser graves, né? Os problemas são fortes. Você tem que aprender a dar feedback bem. Saber o que é um feedback. Feedback não é comentar sobre o report de uma pessoa na empresa. Feedback é uma coisa construtiva. Uhum. Você aprende a dar o feedback. Então, cada grupo tinha um coach acompanhando. Então, tem um coach de liderança que acompanha aquele grupo e sabe a dinâmica do grupo e trabalha a dinâmica do grupo para te ensinar como é que você trabalha em grupo. Como é que você trabalha em time. Como é que você constrói times de alta performance. Então, a gente é exposto a isso na pele, a construção de times e desenvolvimento de liderança própria. E a sensação é que é como se você se quebrasse, eles te partem em vários pedacinhos e o seu trabalho é juntar. Eles te dão as ferramentas para você aprender a juntar esses pedacinhos e reconectar eles dentro de você. E liderança não acaba naquele ano, fica para o resto da sua vida. É um framework de autotrabalho. Uhum. Tá? Então, isso foi muito... acho que foi, talvez... A parte mais transformadora do período de MBA para mim foi o Leadership Stream, que me trouxe essa exposição à liderança, a autodesenvolvimento, né? Então, acho que eu diria o highlight desse trabalho de colocar você numa panela de pressão, observar o que sai e te trazer um insight sobre isso. E em cima disso, a gente tinha acesso a uma que eles chamam de Personal Development Elective, que era uma psicoterapeuta, uma sessão uma vez por semana de terapia para você acompanhar o que estava acontecendo. Então, tudo isso gerou um crescimento muito grande e reflexões que seguem para a vida. Então, em termos de prós, eu acho que eu diria essa listinha aí de benefícios que a gente teve ao longo do ano. Legal, bastante coisa, né? Muita coisa, muito legal. Muito bom. Ô Bruno, seguinte, cara, demos o primeiro passo, processo decisório, vamos pro MBA, chegou no MBA, aprendeu pra caramba, pontos positivos e negativos, mas seguramente o balanço é um balanço interessante. E aí, lá no finalzinho, eu lembro até que a gente conversou, né? A gente trocava ideia sobre, cara, o que eu vou fazer agora, né? Tem essa oportunidade, eu tô aplicando pra cá, recebi essa oferta, você entrou com um mindset muito definido. O mindset era, cara, eu quero me preparar para ser um executivo de uma empresa grande lá fora. Perfeito. Né? E, de repente, surgem algumas oportunidades que estão completamente desconectadas desse contexto. Isso. E te colocam num trade-off, né? Uhum. Para você ter essa tomada de decisão e falar, cara, para qual caminho que eu vou agora? Eu me preparei para ir para mas e aí? Como é que foi esse momento? E aí acho que já vale a pena talvez você emendar um pouquinho no contexto que você está hoje, né? Uhum. O que vem desse contexto que você está hoje, que é fruto dessas experiências que você teve também no MBA
E depois eu falo mais. O que tá com você agora? Vai lá. Bom, lá no final do curso, eu vinha refletindo o ano inteiro. Eu falava, cara, eu quero entrar no mundo de commodities. É onde eu gosto. Eu venho da mineração, né? Adorava aquilo. Não queria ficar na parte operacional, queria ir para a parte de trading ou business development, que era muito mais minha cara. Como é que eu desenvolvi isso? Então, o ano inteiro eu vim conversando com pessoas da indústria, principalmente trading e mineração, parte comercial de mineração. Como é que você constrói aquilo? Aí fui tentando galgar esse espaço. No final do curso, a gente tem um projeto lá no MD que chama ICP. É um projeto de consultoria internacional. E eu fui trabalhar com uma empresa de shipping, transporte marítimo, do setor de óleo e gás e que eles chamam de product tankers, né? Derivados de petróleo. E é uma empresa global, uma empresa listada na Bolsa de Nova York e listada em Copenhague. Eu fui para Copenhague fazer um projeto com os caras, direto com o CEO, com o CFO e todo o time de estratégia. Foi mind-blowing, assim, a experiência com os caras para mim. Nunca tinha estado naquele contexto, muito menos no top tier, no C-level ali de uma empresa daquele tamanho, né? Lidando com os caras diariamente. E lidando com o time de estratégia. Aí eu comecei a refletir, cara, é muito sensacional isso aqui. Tem uma complexidade muito grande, bonita, e tem uma razão de ser isso aqui. É para mim? Eu comecei a me questionar. E eu já vinha conversando com várias empresas. Né? Tinha um caminho muito bom para eu ir para Bung, para você ter ideia, na parte de Trading Ops, que seria fantástico, dentro da linha que eu queria. E eu estava namorando aquela oportunidade. E dentro daquele contexto desse ICP, eu comecei a refletir, putz, será que eu quero uma empresa grande mesmo? Eu vim para cá falando que eu queria. Eu tenho que seguir nesse caminho. Eu vou seguir. E eu comecei a tomar a velocidade de tomada de decisão, a velocidade de ações numa empresa daquele tamanho era muito lenta para mim. A energia que você gasta em convencimento, a energia que você gasta para criar narrativas para uma coisa acontecer, ela é tão grande. Em qualquer coisa da vida você precisa criar narrativas, tá? Qualquer uma. Você quer liderar, você quer influenciar pessoas, você tem que construir uma narrativa. Mas a energia ali, ela é grande demais, gasta nisso. Em argumentação, que você tem que convencer muitos stakeholders internos e externos, muitas vezes. Então, eu comecei a entender, cara, acho que o contexto meu é um contexto de empresa pequena mesmo, é um contexto de startup. Eu quero... Quando é que eu faço para mexer isso com commodities ou dentro desse setor que eu consiga ter mais impacto no meu trabalho? Onde que eu consigo ter mais ação, liberdade de ação, liberdade de tomada de decisão, de poder errar e que errar tá certo e aprender com o erro? Que foi o que eu sempre fiz. Né? Meus soft skills eram construídos em cima disso. Eu não tinha hard skills. E isso vem numa outra reflexão também, aí já nesse final, falando, cara, eu fiz um MBA. E aí um dos principais takeaways que eu queria até deixar para as pessoas que estão ouvindo o MBA é uma ferramenta que basicamente é feita para construir em cima do que você veio construindo a sua vida toda. Querendo ou não, você tem uma identidade profissional. Vocês tiveram um podcast aqui sobre mudança de carreira, né? Sim, foi transição de carreira com o Pedro. Foi fantástico. O relato dele foi fantástico, um negócio planejado. Ele conseguiu construir um novo profissional a partir de um profissional antigo. E ele fez isso maravilhosamente bem, né? E a gente, quando decide fazer um MBA, o que a gente está pensando eu vou fazer muita gente vai, né, pensando, eu vou fazer um triple jump, que o pessoal fala. Vou mudar de indústria, eu vou mudar de posição e eu vou mudar de país. Cara, você vai para um país que você não conhece ninguém te conhece, você não tem identidade. Você vai mudar de indústria, vai para uma indústria que você nunca trabalhou e você vai chegar de metendo o pé na porta e agora eu sou gerente de um time de 50 pessoas. Calma. Né? Muita gente sonha com isso. Então, o takeaway que eu queria deixar nos principais o MBA é uma ferramenta para construir em cima do que você fez. Certo? Se você já veio construir um profissional dentro de uma posição, dentro de uma indústria, aquilo vai fortalecer isso muito. E aí isso justifica a posição de salário de 120, 140, 150, como alguns colegas meus têm. Se você vai fazer um triple jump, pode esperar um salário bem menor. Você vai passar aperto, mesmo estando na Suíça, você vai ter que regular as pontinhas ali um pouquinho para trabalhar. Você vai receber menor, mas você está reconstruindo aquele profissional. E daí vem a minha reflexão pessoal. Eu acabei ali aquele projeto do ICP, falei, não é isso que eu quero. Em paralelo, me surgiu uma oportunidade de um cara que eu admiro muito, aqui em Belo Horizonte, que é o Luiz. E o Luiz me chamou, Bruno, tô com um projeto novo. É muito novo, é muito early stage. O risco é absurdo, tem chance de não dar certo. Você topa vir arriscar pra gente tentar montar um negócio no começo? Falei, vamos, acho que eu topo. Deixa eu pensar. Aí fui refletindo, tomei a decisão de voltar pro Brasil. Saí com aquela visão de não volto pro Brasil, não trabalho com startup. Cá estou eu em Belo Horizonte trabalhando com startup.
Acabou que eu fiquei com o Luiz ali 6 meses, o projeto tomou várias caras diferentes, teve N pivotagens, e não era mais o momento de eu estar lá. Então saí de lá, continuo um grande amigo, ele e a turma inteira que tá lá montando a Tarkin ainda, né? Um projeto incrível. Eu vi nascer ali o comecinho, foi fantástico. E daí hoje eu fui trabalhar, né? Eu recebi uma oferta muito boa, uma empresa americana de Houston, fundada por um ex-aluno do IMD que eu conheci enquanto eu estava lá. Conheci via Zoom, né? A gente conversando. E no final do ano passado, ele veio para mim e falou, cara, a gente abriu uma posição, acho que seu perfil é fantástico para vir aqui, é para Business Development. Aí eu parei e fui refletir de novo. Falei, cara, qual foi o profissional que eu construí? Né? Onde que eu vou cair correndo? Onde que eu vou conseguir chegar e causar impacto? E a área que eu sempre queria era Business Development em commodities. E essa empresa que eu estou hoje é a Voyager. A Voyager é uma plataforma para a indústria de shipping, que a gente faz monitoramento de cargas bulk e break bulk. Tudo que não vai em container. Então, é um contexto dentro de tudo que eu queria. Movimentar commodity, trabalhar com logística, disrupção dentro de uma indústria que é muito atrasada, na indústria de shipping, commodities, é muito retrógrada. A adoção de tecnologia está muito tardia, está acontecendo. Então, encaixou tudo para mim. E encaixou com a construção do profissional Bruno, né? Que eu vinha construindo. É um momento de empresa ali que me cabe. Me cabe assim, em termos de skills, em termos de perfil profissional. Constrói em cima do que eu construí no MBA, que foi trazer hard skills e aparar os soft skills, né? E um processo de aprendizado e construção da empresa neste momento que ela está agora, que ela está se transformando numa scale-up. Né? Já recebeu o Series A e estamos seguindo já planejando o Series B já. Legal, um negócio que eu percebi quando quando você vai contando as suas histórias, né? Você tem uma capacidade muito de se autoanalisar, né? Isso não é tão óbvio, não. Tem muita gente que tem dificuldade, né? Você consegue tentar se entender nesse contexto. Você acha que você sempre teve isso ou você acredita que você desenvolveu isso em algum momento? Isso teve alguma correlação com o seu trabalho no MBA lá fora? A capacidade de autoanálise Antes eu fazia isso muito em hindsight, né? Muito em retrospectiva. Lá na frente eu refleti num negócio de anos atrás. Aí porque fazia sentido. Fazer isso durante o processo, hoje, ou mais próximo do processo, foi que veio acontecendo mais recente, e eu diria, foi justamente o trabalho de liderança, de autodesenvolvimento durante o MBA que foi que me trouxe isso. Né? Algumas coisas ainda acontecem, obviamente, que hoje você não entende, daqui a 3, 6 meses você vai entender. Mas refletir na construção como um todo é o que faz você desenvolver todo dia. Você tem que estar o tempo todo pensando racionalmente, refletindo no que está acontecendo dentro do seu contexto profissional e dentro do contexto que você projetou ou construiu em cada momento para trás, e o que isso reflete hoje. Muito bom. Meu querido, posso te fazer mais 2 perguntinhas rápidas aí? Vamos lá para a gente fechar aqui, vai lá. Tá, seguinte, a primeira delas é assim, você tinha uma série de planos, sonhos, expectativas quando você foi, e tirando o contexto Covid em si, teve alguma coisa especificamente do MBA que você olhou e falou assim, cara, isso é completamente diferente do que eu imaginava e eu não gostei? Porque na hora dos pontos negativos, a gente não entrou em nenhum deles. Desilusões. Desilusões. E a última pergunta, que eu acho que é uma forma super legal da gente fechar o podcast, é assim, eu te perguntei quem foi o Bruno, né, como é que você estava quando você entrou no avião para ir para a Suíça. Qual que é a diferença do Bruno que pega o avião para voltar da Suíça para o Brasil, para aquele Bruno que pegou o avião no Brasil para ir para a Suíça, em termos pessoais? Porque você viveu uma experiência profissional massa, obviamente, de aprendizado, mas, porra, tem um monte de questão pessoal envolvida aí, você, Fernanda, você num novo país, você lidando com privação de sono, o clima, uma nova rotina e etc. Quem é esse Bruno novo, cara? Não pode responder o cabelo. Mais cabeludo e tudo mais descoladão. Quem é esse cara? Então, a primeira pergunta é desilusões, né? A primeira desilusão não é uma tropa de elite. Todo mundo ali nasceu como um bebê chorando, na mão de um hospital sujo e desesperado. Todo mundo é gente. Eu vi uma diversidade de pessoas, culturas, profissionais incrível. O contato com eles próximo me trouxe engrandecimento. Acho que é a melhor palavra assim, para traduzir isso. Isso foi incrível.
mas são seres humanos e seres humanos cheios de defeitos, assim como eu. Teve uma desilusão um pouco maior com algumas pessoas que às vezes você olha assim, cara, o que essa pessoa tá fazendo aqui? Não tem sentido. Só que, cara, não tô tão pra trás assim do mundo, não. Eu construí um cara legal. Não é tão ruim esse cara aqui. Essa visão ruim que eu tinha de eu tô muito pra trás não era tão grande assim. O delta não era tão grande. E tem pessoas aí também que você chega e você fala assim, meu Deus, que rockstar, né? Então, a desilusão primeira foi dessa expectativa de pessoas. A segunda desilusão foi com alguns momentos em termos de academia, né? A escola, deixa eu colocar isso na forma mais light possível, mas a gente tem alguns termos que a gente costuma chamar de bullshitagem de MBA, né? Às vezes, sabe quando você entra no site de uma empresa, aplicamos, o cara fabrica, sei lá, peças usinadas, usamos uma cultura Lean para trazer pessoas juntas e o ambiente é a nossa principal preocupação. O cara falou nada sobre o negócio dele. O cara escreve uma página inteira e não fala nada. Eu falo, cara, esses caras fizeram um excelente MBA. Então tem muita gente que acaba sendo treinada com muita bullshitagem, né? Tem muita coisa política, que você acaba percebendo e isso assusta um pouquinho, mas não é a relevância disso, o peso disso, eu diria que seria uns 5% do resto das coisas que acontecem. Incomoda quando você olha para aquilo assim, mas o cérebro da gente é treinado para ter atenção, né? Então, onde você focar, você vai ver o tamanho daquela coisa. Se você só focar naqueles 5%, esses 5% vão virar 90% na sua percepção, né? E no cérebro a gente é formado de percepção. Então, nesse contexto, eu digo, teve essa frustração, mas eu consegui desviar essa atenção desses pontos negativos e pegar o melhor. Porque era o melhor que eu podia fazer, afinal das contas. Em termos de desilusões, acho que foram só essas duas, assim. Não teve nada que eu falei assim, meu Deus. Até essa reconstrução de expectativa foi uma desilusão pessoal, né? Que eu fui com um objetivo e eu voltei com outro objetivo e falei, cara, você tava totalmente errado, velho. Você tava se enganando pra quê? Não é você. Então, essa reconexão comigo mesmo foi uma desilusão primeiro e depois foi uma realização. E isso leva para a sua segunda pergunta, né, Helit? Que é quem é o cara que saiu e quem é o cara que voltou. Saiu um bobo alegre, besta, falador, voltou o mesmo cara. É igual. A essência, o brincalhão, talvez até falar demais, tá aí. Só que por dentro, a engrenagem, como a percepção de mundo, né? O meu papel no mundo, o meu papel com meus amigos, o impacto, acho que o que mais volta assim, é a noção do impacto que você tem no ambiente que você tá. A sua energia, cara, você pode se soltar numa sala como uma granada ou você pode se soltar como uma música. Você escolhe. Você tem o poder de fazer gerar esse knob ali, de aumentar e baixar o volume de cada aspecto que você tem. Então, isso vem no desenvolvimento de self-awareness, se conhecer, entender seu comportamento, entender o feedback que as pessoas te dão direto e indireto. E isso você vai medir o impacto que você tem na vida das pessoas. Cara, e às vezes você tem impactos em pessoas que você nunca percebeu. Impactos positivos e negativos, grandes. E ter noção disso, ter consciência disso após um certo tempo, foi uma grande realização. Então, o cara que volta é o cara que saiu o Bruno cheio de manias e comportamentos de sempre, e voltou um cara com os mesmos comportamentos agora regulados. Ou aprendi a tomar controle sobre esses comportamentos e entender o impacto do comportamento no ambiente que eu tô. Acho que a diferença é só essa. Essencialmente, né? Óbvio, volta uma carga muito maior de conhecimento que, aos pouquinhos, cara, até hoje, os aprendizados vão caindo. Tipo, fichinhas caindo todo dia. Todo dia cai uma fichinha, todo dia. E é um processo gostoso de continuar vivendo. Dá uma saudade danada do processo que a gente viveu lá. Muita saudade. Mas, assim, o que fica é muito bom. E a transformação pessoal e profissional que vem com isso, não a capacidade, mas poder refletir e poder saber o que você está construindo, poder ajudar pessoas com isso, acho que a parte mais legal que fica no final é se eu consigo transferir isso para alguém, é o que eu mais gosto, sabe? Então, acho que em um contexto geral de mudança, acho que eu resumiria assim para a sua pergunta. Muito bom, foi sensacional. Eu acho que a galera que está em casa aí vai ponderar bem aí todos os pontos positivos e negativos que você trouxe aí pra gente. E quem tem interesse,
Acho que vale a pena depois você até colocar seu contato aqui no podcast, se quiser trocar uma ideia com você mais profunda sobre essa vontade de fazer um MBA ou não, mas foi muito rico aqui pra gente, cara. Acho que vai agregar muito pra turma que tá em casa. Te agradeço aí, você como um amigo pessoal aqui, tendo esse tempo aqui com a gente, falando tão sério, né? Ele falou do Bobo Alegre, é até estranho ver ele falando sério. Ele é completamente diferente fora da gravação. Só ninguém viu o que aconteceu antes, né? É isso, obrigado, cara, valeu. Obrigado a vocês, pessoal, um prazer estar aqui. Foi sensacional. Muito obrigado. Obrigadão, gente. Valeu, querido. Valeu.